vários anos da minha vida, eu não falei nenhuma ilustração e eu também não contava nenhuma história para fortalecer a retenção daquilo que eu estava ministrando. Um erro, que eu considero isso um erro mortal, porque nem todo mundo tem facilidade de compreensão ou facilidade de entender algumas mensagens que são pregadas. E às vezes uma história bem contada fala muito. Uma história bem contada, ilustrada, uma ilustração fala muito. Então, para reforçar aquilo que você está pregando. Você tem aí 40 minutos para falar, 35 minutos para falar, 50 minutos lá. É muito importante você contar uma ilustração para as pessoas que estão te ouvindo, para fortalecer a ideia que você está tentando transmitir. Um bom comunicador, ele tem que convencer quem está me ouvindo. Então, a ilustração e uma história, ela é muito importante. Então, eu, quando um novo pregador, iniciante, eu falhei muito. Isso é um erro mortal para mim. Talvez não seja para você, mas para mim é um erro mortal em meio a 40 minutos de fala, em meio a uma hora de fala, em uma pregação você não contar uma história, tá? Uma história bem contada, verídica, ou uma boa ilustração que venha fortalecer seu pensamento e a sua ideia. Então, o primeiro erro mortal é você não ilustrar, é você não convencer, é você não ter nenhum tipo de fala, nenhum tipo de ilustração ou história que venha fortalecer a sua ideia, a sua pregação, aquilo que você está formatando na sua fala. Bom, eu errei muito, novo. E na nossa aula de hoje eu quero tentar ajudar você a não errar. Não que você seja perfeito, tá? Pode acontecer até hoje que eu mesmo, tenho uma oportunidade de não contar uma ilustração ou uma história. Mas aí vai depender do tempo que é lhe dado, tá bom? Tem aí, vamos supor, 10 minutos para falar, para dar uma palestra, para pregar, ou para elaborar um sermão, ou para fazer a exposição do sermão. Dependendo da sua história ou da sua ilustração, ela vai ficar cansado. Então, quando eu era mais novo, mais menino, então eu quase que não contava história nenhuma, quase que hoje, raras vezes, de não contar um sermão ou raras vezes, tá bom? Eu considero isso um erro mortal que eu evito, tá? Não que eu não faça, mas que hoje eu evito muito de não ilustrar. Só não conto, só não falo se eu não tiver tempo. Então, dependendo do tempo, o tempo está muito corrido, então eu evito de fazer uma ilustração no meio da minha palestra ou da minha palestra ou do meu sermão, tá bom? Então você achar aí dentro do tempo certo. Bom, vamos aqui agora para o nosso segundo erro mortal. Quando você é novo, é normal errar muito. É normal errar muito. Eu prefiro explicando para vocês aqui erros que cometi. Já foi os 10 da aula passada. Quero falar um pouco 7 aqui, já comentei o primeiro erro mortal, que para mim é muito importante, foi a questão da ilustração ou contar a história bem contada. Uma história mal contada vira um desastre. Tá? Você não estudar para pregar, não estudar para dar uma palestra, não estudar para ministrar algo, não se preparar antes, não se preparar, não estudar, não se administrar, não se organizar. E na hora H, na hora que você vai pregar, na hora que você vai falar, na hora H, que você está lá em cima, microfone na mão, falta argumentação, falta conhecimento técnico, habilidade, conhecimento teológico, conhecimento científico, conhecimento histórico, conhecimento geográfico, conhecimento ético, para você poder fazer uma explanação, porque você busca no seu cérebro e não tem informação sobre aquilo que você vai estar lendo. Por isso que uma grande maioria de quem está falando fica começando a encher linguiça em argumentação, porque não tem um conteúdo sustentável para estar ministrando ou falando. E olha, na realidade, é muito fácil perceber quando uma pessoa não tem um conhecimento, não estudou, não preparou aquele sermão. Nós somos educados, principalmente quem está ali te ouvindo e não fazer nenhum tipo de repreensão. Mas é notório quando você estuda uma mensagem, eu digo
Um exemplo, estude um mês um assunto. Você que está nos acompanhando aqui no Instagram, falando sobre 7 erros mortais, na aula de hoje, falamos na aula passada 10, estamos comentando aqui mais 10 erros, mais 7 erros. E estude, não estude uma semana, um mês, e depois fale. Agora, tem um tema para estudar, e principalmente quem prega muito em congresso, quem tem muita oportunidade, gente, automático, quando tem uma oportunidade, ele não preparou, você vê automaticamente que ele não tem uma boa introdução, ele não tem uma boa abordagem dentro do tema falado. E tem uma outra coisa muito importante, você vê o despreparo pela questão de não ter estudado aquele assunto, ou ele apenas leu aquele assunto há muitos anos atrás, tem o conhecimento da história, da narrativa da história, aí ele conta ou ele fala aquela mensagem sem ter sem fazer comentários exegéticos, umas mensagens que não são mensagens bíblicas, são mensagens mais pessoais, mais de experiência, etc. Bom, então eu quero aqui recomendar para você, e o segundo erro mortal foi não se preparar, e na hora H, quando eu estava lá em cima, depois de uns 10, 15 minutos, faltou conteúdo. Por isso a importância de você estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Isso acontece. Bom, muito importante você dar para pregar. Senão, quando estiver lá em cima e faltar conteúdo, não vai ser fácil. Você confiar, depois que você estuda, depois que você se prepara, depois que você adquire uma certa experiência, Vinícius Moreira, você às vezes confia um pouco na sua formação secular, na sua experiência de muita habilidade de púlpito, e isso acaba fazendo você não estudar, acaba fazendo você confiar naquilo que você estudou no passado e não no presente, fazendo você não se atualizar constantemente com seus estudos, e por causa disso acaba confiando em seu próprio conhecimento, em sua própria habilidade, em sua própria formação, seu próprio diploma e sua própria experiência, sabe? De vida, de fala, saber que Deus vai revelar, ou até dizer assim, não, eu vou falar porque eu tenho experiência mesmo, achar que mesmo sem estudar, Deus vai revelar. Olha, nós temos que tomar muito cuidado com que a Bíblia ela tem que ser estudada. Deus revela muita coisa. Aquilo que a Bíblia ela tem que tomar muito cuidado com a espiritualização da Escritura, com a questão do seu conhecimento próprio, do seu conhecimento teológico, da sua formação e da sua experiência, tanto ter estudado e se preparado a vida inteira, e você vem em um púlpito e realmente vai ter muita coisa para falar. Não, é a tua vida, você vive aqui, independente da tua formação, independente do teu conhecimento bíblico, do teu conhecimento teológico, então você é muito importante entregar todo o teu conteúdo nas mãos de Deus, fazer com que e pedir sabedoria, graças a Deus, seja apenas um instrumento onde a vontade dele é pedida. Você seja apenas um canal, bênçãos na vida daquelas pessoas que estão ouvindo. Assim se for no teu negócio, na tua empresa, aquilo que você administra, nos seus negócios, é muito importante, por mais que você tenha uma forma. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.